Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo no Latitude Podcast. Hoje, um dia especial, porque hoje a gente está transmitindo num sábado, sabadão, é isso aí, muito bom. Costumávamos apresentar todas as quartas-feiras, a partir de já, os nossos dias de transmissões vão ser um pouquinho diferente, mas hoje nós temos aqui na mesa conosco, né, mestre? Isso, verdade. O nosso amigo Paulo Almeida, que é da área de construção civil, vai contar um pouco da história de vida dele, vai falar um pouco da área de construção civil, vai falar um pouco de como ele veio parar aqui em Portugal, qual é a razão disso tudo. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador. O que você acha? Exatamente. Você tá Aqui, gostando ó. dos meus óculos, Vila? Esses óculos são bonitos, meio afeminados, mas Não, bonitos. são bonitos, são bonitos. Esse negócio de oncinha é coisa de cara estranho, Não, mano. eu sou um cara moderno. Tá. Falar nisso, hoje eu vi a Mari, eu esqueci de falar pra ela que eu tô usando as calças flaneladas. Eu fiquei Ah, é? pensando, quase eu voltei lá pra falar pra ela. É verdade. Ó, que óculos inquebráveis da Rock Solid Wear. Inquebráveis, ó. Perfeito. Perfeito. Muito bom, muito bom. Pra criança é inquebrável. Aliás, a Show de Rock Solid bola. tem modelos para todos os estilos, né? Tem, pra ciclista, pra mulher, pra homem, pra todo Pra mundo. criança, Pra criança, aqui ó. motocross, tem tudo, tudo. Instagram, Rock Solid _ Eyewear e na internet rocksolid.com.br. É Dá uma isso aí. conferida lá. E também temos a Atomy, que depois eu vou entregar um presentinho aqui pro Paulão da Atomy. Depois vocês fiquem ligados aí, quem quiser saber, fique de olho até o final, que a gente vai entregar no final. Exatamente. Tem mais de 400 produtos online, nem todos aqui em Portugal, mas tem, se não me engano, 70 e poucos produtos disponíveis aqui em Portugal. E quem quiser saber mais e comprar produtos, como é que faz, Tem Marcos? que procurar o Rodolfo Barros, que no Instagram é Rodolfo Barros, com 2 S no final e underscore. Rodolfo Barros, com 2 S e underscore no final no Instagram. Esse cara bonito que tá aparecendo na tela pra vocês Ele vai aí. aparecer de vez em quando aqui. Barbudo. E se você quiser se tornar também um parceiro Atomy, procure o Rodolfo, que ele vai te dar toda a assessoria. E se você quiser produtos também, ele vai poder te ajudar. São produtos exclusivos, você não encontra no Pingo Doce, você não encontra no McDonald's, você não encontra em lugar nenhum. Você encontra com Rodolfo Barros, ok? Rodolfo Barros, com S no final Isso. e underline. E não se esqueça de falar que vocês são da nossa audiência do Latitude Podcast. Exatamente, ó. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhe, a gente precisa chegar a 1000 inscritos, né? 12 E até- mil. E 12 mil? não, Não, a gente chega. Mil, já tô A gente feliz chega, já. fica tranquilo. E é isso. Exatamente. Paulão, seja bem-vindo ao nosso canal, a salva de palmas. Aê! Paulo. Obrigado, Paulo, por ter vindo. Aliás, eu quero dizer uma coisa. Em São Paulo nós falamos, cara, mano, né? Isso aí. Aqui, como que a gente fala? Eu falei gajo. Gajo? Gajo. Tá bom, gajo ali e tal, né? Cadê ele? Mas na terra dele é macho. Macho. É macho? É macho. Macho. Tem todo um jeito de falar, não é? Depende da pessoa. Exatamente. Mas pronto. Seja bem-vindo, Paulo. Me conta um pouco dessa história aí, vamos lá. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né, a abertura. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas, falar da profissão, falar de como é a forma de trabalho aqui em Portugal, de como era no Brasil e como que é aqui, porque querendo ou não é uma realidade um pouco diferente, né, de trabalho em si. Sim. Não é porque é obra que é a mesma obra do Brasil vai ser aqui em Portugal. Sim. Até porque os prédios diferentes, etc. Aliás, Paulo, eu tenho que te confessar uma coisa. Antes de eu trazer você para a obra, eu queria me aventurar, né? Eu falei pro William, falei, não. cara, Começa com essa história. falei para ele, cara, vamos colocar o Pladur aqui que a gente vai conseguir. Aí entrei lá no YouTube, aí falei, é fácil. É só E eu dei torcer, risada, né, é mano? só torcer Eu dei aqui risada. a tabica aqui, tal, compra o alicate, a gente torce, pá, coloca os ganchos no teto. Eu sou e adepto pau. do buy yourself, faça você mesmo. Mas depois de quebrar a cara várias vezes, eu sei que tem coisas que não dá pra você arriscar. A gente tem que valorizar. Porque eu passei por umas coisas assim que de quebrar a parede pra colocar uma tomada assim, cortar. Eu nunca esqueço. Eu e meu pai. Vamos colocar uma tomada assim, era acho que 1,5 m. Aí nós pegamos uma máquina emprestada e cortamos uma maquita, né? Aí que você corta, você faz os dois sucos assim, você tem que quebrar. A gente quebrou acho que em meio metro.
Ah, não, vou pagar pro cara fazer, deixa quieto. E é porque cortamos. Isso porque né? cortamos. Facilita bastante. Facilita. Pagamos com o cara. Aí você começa a valorizar o trabalho do cara. Quando esse cara chegou aqui, falei, vai lá então, faz lá o negócio lá, que você vai ver. Não, mas é admirador, querendo ou não, a atitude do Marco, né? De fazer isso. Porque a gente aprende assim. Por É, exemplo, verdade. eu faço muita coisa, né? Mecânica, não sou mecânico, mas eu mexo até Isso onde eu eu gosto. consigo ver. Assim, quanto eu tô. Eu vou dominando, quando eu vejo que não dá mais pra mim, foge da minha alçada, aí eu não dá mais. Aí eu vou ter que chamar alguém. Realmente, essa questão de faça você mesmo é bem aproveitador. Até porque pra vida, né? É. Eu troquei as vela incandescente do meu carro semana passada, do Aí, Vectra. tá vendo? Ué, economizei uns 100 euros. Economiza e ainda aprende. né? É verdade. Exatamente. Agora de manhã, em vez de demorar 1 hora pra pegar, ele demora só meia. Exatamente. É. E, voltando ao tema, Não, mas peraí. Deixa ele se apresentar, falar quanto tempo ele tá aqui, de que Tá bom, cidade então. ele veio. O Marco tá empolgado. Tá É, empolgado. é porque é sábado. Ele, quando é durante a semana, ele tá chegando estressado aqui. Apesar que ele deveria estar estressado, porque ele não tem nem casa pra morar. Mas tá quase no norte. Ah, não fala assim que eu falo, mano, você vai arrumar uma briga aqui na mesa. Eu entro na casa dele, eu olho pra cara, mas se eu fosse cara, eu tava louco da cabeça, mano. Você é doido. Não, mas é. Porque assim, por exemplo, a situação do Marco, né? Se ele olhar como ele pegou a casa Aham. e como a casa dele tá hoje, tá outra casa, né? É verdade. Totalmente diferente. Então, assim, não tá finalizado 100%. Não tá. Mas já dá pra morar e segunda, terça-feira já tá finalizado praticamente, né? Tirando a questão dos imprevistos, que é a questão de massa não secar e etc, que a massa não secar não tem como pintar. Então, É o esse clima, né, o Paulo, que não clima, ajuda, né? não ajuda. Inverno é muito úmido. Você coloca uma massa na parede, uma massa que era para secar 24 horas, ela passa 2, 3 dias para secar e ainda fica úmido dentro, né? Uhum. Então, assim, querendo ou não, é um pouco complicado, por isso que a gente tem que andar com desumidificador e etc. Alguns artifícios para tentar amenizar esse efeito. Uhum. Não é que vai solucionar como se fosse no verão, mas aí ameniza. Mas a situação dele, que teve muito barramento, e aí pegou uma camada grossa, e aí a superfície ela seca, mas a interna não seca. E aí a tinta, para ela dar cobertura, ela entra, quando ela volta, ela dá cobertura. Por isso que às vezes você pinta uma coisa úmida, e quando a tinta entra na superfície, que ela volta para dar cobertura, ela vem manchada, ou vem com a impureza, alguma coisa do tipo, justamente por conta que a superfície ela não estava preparada para estar recebendo aquela tinta Uhum. ainda, né? Por conta da umidade. Então, assim. Mas enfim, eu tenho 33 anos. É boa. Né? Pegou o jeito, pegou o jeito. Lá atrás não valeu a pena. Eu tenho 33 anos, tô mais ou menos uns 9 anos na construção. E basicamente hoje, digo hoje, né? Eu faço praticamente tudo. A única coisa que eu ainda não faço é parte de exterior. Alicerce, eu tenho uma noção, mas Uhum. eu digo que eu não faço porque eu não quero uma responsabilidade o qual eu não tenho ainda, né? Então, eu não faço a parte exterior por enquanto. Mas na construção, eu tô com 9 anos. Eu comecei na construção com gesso, pintura e elétrica. Foi os 3 segmentos que eu comecei. Depois eu aderi a ar-condicionado. E no Brasil, basicamente, eu trabalhava com isso, né? E fazia serviço para mim, questão de ladrilho, questão de pedreiro em si, Uhum. né? Era um serviço para mim. Eu não vendia esse serviço. E aqui em Portugal foi que eu tive que aderir, né? Por conta que a obra no Brasil é um pouco diferente da obra aqui em Portugal. Então, muita gente que trabalha na obra do Brasil acha que é o mesmo ritmo, a mesma pegada aqui em Portugal, sendo que são completamente diferentes. Tudo é Uhum. diferente. Não é porque é a obra que vai ser igual ou a mesma coisa. Como eu falo, no Brasil eu sempre trabalhei com gesso, pintura elétrica e ar-condicionado. Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive que trabalhar com pedreiro, ladrilho e etc, né? Quando você diz a mesma pegada, o mesmo ritmo, seria a quantidade de horas, seria a forma de trabalho, o que que você A significa? forma de trabalho em si, porque aqui, querendo ou não, a gente tem que correr, Uhum. né? E aí, assim que eu cheguei, eu não entendi o porquê que a gente tinha que correr. Como assim correr? Correr, que eu digo, prazos. É? Por exemplo, no Brasil, você é um pouco mais flexível com prazo. Uhum. Em tudo.
desde o orçamento à entrega da obra. Por exemplo, você me chama para fazer um orçamento hoje e eu orço, você quer fechar comigo. No Brasil eu tinha cliente me esperando 3 meses para executar a obra dela, entendeu? E ela me esperava. E aqui o cliente ele não tem condição de esperar 3 meses para fazer essa execução de obra. Engraçado, só que pra alugar e comprar uma casa aqui é completamente diferente, né? Eu acho que isso que o Paulo está falando vai de encontro a essa alta demanda por compra e locação de imóvel. Sim, sim, Porque, sim. como a gente já falou aqui, até no episódio da Márcia, quando a Márcia veio aqui conversar com a gente, é, as casas elas não são boas para você chegar, entrar e Vou morar. entrar e morar. Sempre Exatamente. precisa fazer algum reparo, alguma remodelação, nem que for uma coisa Uma pequena, pintura uma precisa. pintura, né? Exato. E eu acho que isso acontece e vai de encontro ao que o Paulo está falando. Não tem tempo. As pessoas querem morar, não tem outros lugares para morar. E Sim, aí o sim, faz Paulo, junto com a sentido. equipe É, dele, tem que É, ralar para poder entregar em tempo você recorde. tem demanda de compra, venda e aluguel, uhum. mas você não tem a mão de obra suficiente para executar o serviço. Exatamente, até porque não é um serviço específico, são vários serviços específicos num só. Uhum, Por exemplo, como o Marcos mesmo falou, você chega, compra um imóvel ou ou arrenda um imóvel, e aí é um imóvel de 1940 ou um imóvel de 1930, já com idade, né, bem uhum, significativa. E aí, canalização não funciona adequadamente, nada que você for fazer um reparo, ele vai casar com o material que hoje se vende no mercado, sim. né? Ou você vai trocar tudo, ou Uhum. você não se mexe. Porque se você mexer, é uma dor de cabeça que você vai estar arrumando Uhum, para você, né? Então, assim, é só fazendo esse comparativo de Portugal e Brasil. No Brasil, eu nunca peguei uma casa ou uma casa ou uma obra de com 50 anos. No Brasil, eu sempre pegava obra nova de construtora. É por isso que eu passo a entender porque aqui você compra uma casa, você quer morar e aquela casa ela não está apta à moradia. Então você tem que adequar aquela casa, pelo menos o básico, para você morar. No Brasil, o que eu pegava era casa nova. uhum, Então o cliente ele podia morar ali, mas o cliente ele se dava o privilégio de fazer a remodelação que ele quisesse, sim. decoração, uma pintura diferente, etc, né? Totalmente diferente, coisa que aqui não é. Você pega, compra uma casa já de idade para remodelar e você tem prazo para entrar naquela casa. Porque muitas vezes você está saindo do arrendamento ou você já está usando o calção do arrendamento e você não tem um prazo assim grande, né, para você aguardar um profissional. Só em você chamar um profissional e orçar, fazer um orçamento com aquele profissional, você querendo ou não, você já está perdendo um prazo que você já não tem. Uhum, E aí, quando aquele profissional faz o orçamento, você tem como começar amanhã, próxima semana? Não, não tem. Porque eu já estou com uma obra ou já estou com um cliente meio que aguardando. Né? Uma obra pequena que já está aguardando. Eu não tenho como dar um passo maior do que minhas pernas e pegar sua obra que é uma obra grande. Entendeu? Então, assim, hoje eu entendo, coisa que eu não entendia quando eu cheguei aqui. É a pegada diferente, envolve muito isso, né? Tem que despachar. Então, assim, se é um serviço que eu vou levar um mês para execução, se eu não despachar aquele um mês, eu prejudico o cliente, me prejudico também, porque eu deixo de pegar outras obras, porque o próximo cliente ele não vai estar me aguardando, sim. sabe, entende? Então, porque ele é o mesmo, o cliente atual é a mesma situação. O cliente posterior é parecido com a situação do cliente atual. Sim. Aqui em Portugal não se tem, basicamente, assim, na minha realidade, né? Não se tem essa oportunidade de o cliente estar lhe aguardando 2 meses ou 3 meses. Às vezes eu estou numa obra, tenho que entregar a obra, não vou conseguir fazer. Por exemplo, eu comecei com gesso, né? Que aqui é Uhum, colador. Então, gesso, pintura, elétrica, comecei com isso. Às vezes eu estou executando o gesso, o colador, para poder fazer a elétrica. E aí vem a canalização também. Eu sou só uma pessoa, então ou eu vou fazer o gesso, ou vou fazer a elétrica, ou vou fazer a canalização. Eu não tenho como fazer ao mesmo tempo um gesso, que é o colador, uma elétrica e canalização ao mesmo tempo. Eu não tenho como fazer. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Então, assim, às vezes a gente está com prazo apertado, que eu vou fazendo gesso e já vem um eletricista, que eu vou ter que chamar, para estar trabalhando em conjunto.
que é as especialidades, né? Sim. Eletricidade, canalizador, é tudo especialidade. Então, o montador ele faz a montagem, vem a especialidade já em conjunto para finalizar a parte dela. E o montador, ele sim conseguir finalizar o trabalho dele. Porque o plador ele só consegue finalizar depois que a especialidade já tem feito. Então, uma pergunta que acho que quem tá nos assistindo ali, isso, corta pra mim aí, obrigado, corta pra mim. Acho que quem tá nos assistindo ali quer saber, tem trabalho pra todo mundo? Acho que sobra pelo que você tá me falando ali. Trabalho de eletricista, de encanador, azulejista. O que que Tem, você me diz? tem. Tem trabalho para todo mundo. Assim, trabalho, Trabalho mesmo, trabalho, não é emprego, certo? sim. Quem acha? Você imagina a situação que você está no Brasil que você trabalha, 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 trabalha. Não estou falando de salário, estou falando de trabalho, Sim. esforço físico. Você acha que no Brasil você está trabalhando, trabalhando muito. Quando você chegar aqui, você vai trabalhar o dobro ou mais. Justamente porque tudo é casamento. Você vai ter que casar prazo, vai casar com o cliente e vai casar com a obra. Então você tem que fazer o casamento dessas três Uhum. coisas para poder dar tudo certo. E no Brasil, como os prazos eram tudo mais esticado, se tivesse atraso, não tinha problema, era só ligar, ó, vai atrasar aqui um mês, vai atrasar aqui 2 meses. Não, tudo bem, né? E aí faz um novo contrato, uma permuta, alguma coisa do tipo, tá tudo resolvido. Aqui não. Uhum. Aqui se atrasar, mas enfim, tem trabalho para todos, Uhum. principalmente quem é profissional. Sim. Não tô falando de ajudante, não tô falando daquele cara que tipo, ah, eu fiz uma instalação elétrica ali, eu sei o que é um fase, um neutro e um terra, Uhum. e acha que dá para fazer tudo, entendeu? Acha que dá para fazer um quadro de distribuição, acha que conhece bitola de cabo, fazer dimensionamento. Não tô falando desse tipo de cara. Tô falando do cara que entende. Ah, o cara é montador, o cara é gesseira, trabalha com plador? Tem trabalho para plador. Para curioso, é um pouco complicado, porque todo curioso vai ser auxiliar, entendeu? Ele pode lhe dizer, porque como que funciona o trabalho aqui, principalmente em empresa, qualquer empresa que você entra, empresa grande, empresa pequena, qualquer empresa. Você vai entrar, você diz que é oficial. Prova para o encarregado que é oficial. Ok. Você se apresenta na obra, vai trabalhar ali 1, 2, 3 meses, mas você vai trabalhar ganhando com todas as condições de auxiliar. Você não trabalha. Você pega o É trabalho de o salário oficial, básico que eles pagam mesmo? mas É o mínimo? não, não é o Não? mínimo. É mais que o mínimo. Por exemplo, o salário mínimo é 750, Sim. normalmente você vai ganhar ali no 600 e contrato. pouquinho, né? Não, é 650 o mínimo. Só que você vai, no contrato você vai vir com 800 euros. Aí tem os adicionais, né? Que é alimentação, é, férias, etc. E você vai estar tirando o auxiliar. Hoje ele tira em torno de 800 e pouco, 900 euros. Mais ou menos isso. Uhum. Auxiliar de obra. Então, o curioso que, digamos assim, né? Aquela pessoa que realmente não sabe fazer nada, que vai se aventurar, precisa de um emprego, ou vai para um café, ou vai para esse tipo de especialidade, né? Ou vai para a obra em si, mas é sabendo que vai ganhar um pouco mais do que um café, do que Uhum. uma restauração, mas que esforço físico você vai fazer bastante. E tipo, se você trabalhar 9, 10 horas por dia ali, você trabalhou 10 horas por dia, e se o encarregado lhe pegar 5 minutos parado, na cabeça do encarregado ele pensa que você está o dia todo parado. Entendeu? Então, não tem. Quando eu trabalhava, quando eu cheguei, eu passei 1 mês e 14 dias. Eu trabalhei para duas pessoas, o qual não me pagaram, né? Uhum. E com 1 mês e 14 dias eu entrei numa empresa grande, de pladu, de gesso, né? Uhum. O especial é só gesso. Então, eu entrei na empresa grande e comecei a ganhar como auxiliar. Ok, e a promessa foi: ganha como auxiliar, que é o que é normal aqui, ganha como auxiliar, provando que você é oficial, e aí a gente aumenta, negocia o valor. E todo funcionário aqui nunca é o mesmo valor. Eu posso ganhar um valor, você pode, na mesma empresa e o mesmo cargo. Eu ganho um valor, você ganha outro valor, ele ganha outro valor, entendeu? Então, assim, também não adianta ele perguntar quanto que você ganha, que normalmente não vão dizer. Ou Uhum. vão omitir, né? Uhum. Pra tipo, ah, eu tô trabalhando mais do que o Marco e tô ganhando menos do que o Marco. Por isso que às vezes não se diz o valor de quanto realmente ganha. Então, assim, eu comecei a trabalhar na empresa grande aqui, eu trabalhava 10 horas por dia. Eu saía de noite de casa, tava de escuro, né? De noite é a forma de dizer. Uhum. Uhum. Saí escuro de casa
sem sol, e voltava de noite, Não sem tinha sol. sol. O sol que eu vi era dentro da obra, né? Então, assim, é muito puxado, é muito puxado. Foi quando eu observei que realmente o trabalho em si é diferente. Não tem muito tempo para você descansar, ou não tem tempo para matar. Uhum. Né? Aqui no Brasil, normalmente a gente mata um pouco na obra. Ah, eu vou na casa de banho, passo meia hora ali na casa de banho matando. Aqui não tem. Porque o pessoal realmente ele vai atrás do funcionário. Coisa que no Brasil diz, é, tem muito direito trabalhista, né? E o dono da obra Então, vai todo dia lá pra ver também, então né, o Paulo? dono da obra vai todo dia, ó, então, vai nadar ou vai Mas também andar? também o dono da obra mora do outro lado da rua. O cara Às faz vezes ele dardo. bota só a cabeça assim na janela ali, ó. Não escutando barulho, então Tá, tá tá funcionando, andando. tá andando. Então, então assim, Ai, querendo ou não, uma pegada diferente. E eu trabalhava 10 horas por dia, né? E eu ganhava quase um salário mínimo. Assim, não era um salário mínimo, porque na época o salário era 605, né? O salário mínimo que era ano passado. Uhum. E respondendo a tua pergunta, eu tô com um ano e um pouquinho aqui em Portugal. Eu passei 5 meses trabalhando numa empresa grande. E aí saí e decidi para trabalhar por conta própria, né? Uhum. Para eu poder entrar nessa empresa, eu tive que fazer minha manifestação de interesse. A empresa só contratava depois que eu fizesse essa manifestação. E para eu abrir a manifestação, eu tinha que ter um contrato, um atestado de morada. E eu não conhecia quase ninguém, Uhum. né? Para assinar o atestado de morada na junta, etc. E aí, assim, a empresa só me dava o contrato se eu tivesse manifestação. E eu só abria a manifestação se eu tivesse o atestado de morada. E aí, assim, ou um contrato de trabalho. Aí foi quando eu me desesperei, cara, como assim? Eu quero trabalhar, eu tenho uma oportunidade, a empresa já me garantiu a vaga, só que eu tenho que ter uma manifestação. E eu tava na frente da junta de freguesia, né? Falei com todos lá para fazer assinatura. Falei com o meu senhorio, porque com um mês eu consegui arrendar um T0 aqui, sem contrato de trabalho, sem nada. E consegui arrendar um T0 aqui. Só que o contrato que o senhorio me passou não era reconhecido pelas finanças, né? E aí é um contrato normal. E aí eu fui nas finanças e a junta de freguesia, ela só me dava o atestado de morada se fosse pelas finanças também, o contrato uhum. de Não arrendamento. podia ser um papel Não podia ser qualquer, um que estava papel escrito qualquer valor, exatamente, não podia não ser, podia. tinha que ser tudo formalizado, né? Então, assim, eu tava numa situação meio que eu queria trabalhar, o dinheiro tava acabando, o dinheiro que eu trouxe, e eu tinha que trabalhar de alguma coisa. Eu tinha recebido alguns calotes, né? E tinha que trabalhar. Aliás, esse negócio de calote em obra rola demais É aqui, não é? demais, demais, mas assim, calote tem, muito. Mas às vezes não é calote. Às vezes eu lhe contrato como pintor, certo? Marco, vamos pintar essa casa? Vamos. Quanto? X, ok. Fechamos. E você vai e pinta. Quando eu vou ver, você não pintou, você manchou a casa. Entendeu? Então, eu vou ter que fazer o serviço, ou vou ter que chamar outra pessoa para fazer o serviço. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, por que é que eu vou lhe pagar para você manchar as paredes? Hum. Sendo que eu vou ter que pagar outro profissional ou eu vou ter que fazer o serviço. Tá? Volta a dizer, aquela coisa do curioso. Se você for profissional, que é que eles chamam de oficial, né? Se Uhum. você for profissional, não vai faltar trabalho. Agora, se você for curioso, mas seja um curioso detalhista, que faça direito, que você recebe direitinho. Não estou isentando todas as pessoas, entendeu? Tem Uhum. pessoas que usam de má fé realmente. Tem Uhum. pessoas que quando você chega aqui que não tem documento, e aí Uhum. tipo, tu não tem documento, tu não pode trabalhar, tu vai reclamar para quem? Tá tudo errado, porque vai estar trabalhando. Ah, entendi o que você quer dizer. Que você tá querendo dizer que o cara é contratado para fazer um serviço, ele faz um serviço meia boca, aí o cara não paga porque ele fez isso e ele não vai reclamar porque ele não tem documento. É isso. É tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Porque não, você vai na ACT, né? Que é como se Uhum. fosse o Ministério do Trabalho aqui. Uhum. Você vai na ACT, ACT, eu acho. Porque o cara é um aventureiro E e. aí você vai reclamar na CT, só que seu visto lá tá como turista. Então o turista não trabalha. Hum. Então você não tá respaldado. E tá trabalhando, você tá errado. Tá entendendo? É por isso que tem que abrir a manifestação. Chegou, abre a manifestação, pronto, tá respaldado para trabalhar. Aí sim, você tem alguns os direitos garantidos de trabalho, etc, etc. Mas assim, enfim, cara, eu conheci
Eu tava em frente à junta de freguesia, voltando ao assunto de como eu consegui o atestado de morada para poder abrir a minha manifestação. E aí eu passei 2 horas em frente à junta de freguesia, porque eu só tinha conseguido uma assinatura, que foi a do meu senhorio, né? E eu precisava de outra. Eu tinha marcado com um colega que era português, não deu certo e tal. E aí, era a minha segunda tentativa na junta de freguesia. E foi minha segunda tentativa com a mesma atendente, porque aqui a atendente muda um pouco o atendimento, né? Então, ela já tinha me atendido duas I know. vezes. E as 2 vezes foi, Paulo, tem que conseguir. Ok, fiquei 2 horas, choveu no dia e tal. E eu lá em frente, desesperado, eu preciso de trabalho. Eu preciso conseguir esse atestado para poder trabalhar. Isso faz 1 ano e meio. É, mais ou menos isso, tá? Uhum. 1 ano e pouquinho. E aí, cara, quando eu peguei e entrar pra junta pra avisar pra ela que, tipo assim, ó, Sara, senhora Sara, eu não consegui a assinatura, eu vou voltar numa outra oportunidade e vou atrás disso. Porque ela já tava sabendo que eu tava querendo um atestado pra abrir a manifestação pra eu poder trabalhar. E aí, ela pegou e disse assim, seu Paulo, seu assistente, eu vou preparar seu atestado de morada. E aí ela fez o atestado de morada que era para ter saído com 2 dias, ela fez ali na hora, porque assim, o procedimento da junta, que também muda de junta para junta, de Sim, freguesia, sim. You na, know. na, na, na junta, era assim, você dava entrada com uma papelada com os portugueses assinando, os 2 portugueses, e aí o presidente normalmente ele ia na morada para ver se aquilo que estava lá era real, né? Ou ele mandava alguém. E aí ela quebrou todo esse elo, entendeu? Ela já me deu o atestado de morada, cara, eu fiquei tão feliz. Porque eu tinha conseguido o atestado de morada, eu tava feliz e ia começar a trabalhar. E aí, enfim, comecei a trabalhar e tal. Foi. A pegada era de 7 da manhã, não, era de 8 da manhã às 19 horas. Você contabilizar, são 10 horas de trabalho, com 1 hora de almoço. E aí, transporte público e tal. Eu tinha que sair às 5h40 de casa, né? E chegava 8h30, 9 horas da noite. E aí era nesse ritmo. Era almoço, eu tinha que fazer meu almoço, tinha que fazer feira e tal, eu tava só, né? E aí, mas deu certo. Eu acho assim, eu tava falando pra minha esposa, que eu sou muito grato em ter acontecido muita coisa negativa quando eu cheguei aqui. Assim, eu acho que calejou e só me fez crescer mais, sabe? Uhum. E preparar para o desafio. Porque quando você chega aqui, que tem tudo preparado, um acolhimento, tudo. Quando você vai passar por uma dificuldade, alguma coisa do tipo, você acha que é um bicho de sete cabeças, uma coisa do outro mundo, entendeu? Entra em desespero, né? Exatamente. E vocês, quando cheguei, que eu tava só, cara, o avião pousou em Lisboa, eu peguei o comboio, que os meus planos era ir pra Coimbra. Pousou em Lisboa, que eu peguei o comboio, fui pra Coimbra. Quando eu tava na metade do caminho, no comboio, era quase 3 horas da tarde, e o hotel mandou mensagem pra mim, né? Foi pelo book que eu tinha reservado. Brooklyn, alguma coisa assim. E aí disse que a minha reserva tinha sido cancelada. Uhum. Aí eu, como assim? E eu já tava assim, passei pela imigração, tô cansado, quero tomar banho e me deitar. Aí como assim foi cancelado? Não, não, o hotel fechou. Só que eu fui pra frente do hotel e realmente estava fechado. E agora? Como é que eu vou conseguir? Eu vou dormir no meio da rua com a mala na mão? Não conheço ninguém Nossa. conhecia. E aí eu com a mala na mão e tal, reservei um hotel ali, né, no Booking novamente, com receio de não conseguir a reserva. E Porque, eles não, porque tipo, teve que fizeram a preparar. devolução, tudo. Não, quanto a isso, fez tudo certo. Aí, mas enfim, eu acho que, tipo assim, desde quando eu cheguei, eu tenho foi muita pedrada, assim, muita coisa negativa que foi acontecendo. E quando a gente tá no Brasil, a gente diz assim, eu trabalho em qualquer coisa. Trabalho em qualquer coisa, tô preparado para tudo, entendeu? Eu tô aqui no Brasil, tá ruim, muita gente fala isso, tá ruim, Uhum. isso, aquilo, outro. Mas quando chega aqui é que você passa a ver que você não tá preparado. Você tem que estar com uma mentalidade, um psicológico Forte. mais ou menos É. forte, para você aguentar a chicotada que vai acontecer, entendeu? Uhum. Se não acontecer naquele momento, uma hora vai acontecer. É engraçado, né, você estar falando isso, Paulo, porque as pessoas, a única coisa que elas pensam é quanto de dinheiro eu tenho que ter para É, morar em Portugal? exatamente. Mas não é só o dinheiro. Cara, Dinheiro não é tudo. Porque Exatamente. acontece tantas outras coisas que o dinheiro não compra, Uhum.
se você não tá preparado psicologicamente, você quebra. Deixa eu te Você falar. quebra. Você E sabe- não quebra financeiramente, eu tô fazendo você quebra na aqui, ó, cabeça. na Hoje eu tô cabeça. fazendo curso lá, tô fazendo curso TVD lá, né, que você sabe lá. E aí, Pós-graduação em TVD? depois, pós-graduação em TV, depois de 20 anos de carta. E aí a gente tem bastante, é meio português, metade português e metade brasileiro. Hum. E aí sempre rola umas treta, né, assim, de falando, né? E aí vocês sabiam que aqui tem uma psicóloga no sistema de rede público para atender daqui até Sesimbra? Uma. Uma psicóloga para atender o sistema público de saúde. E os caras estão. Eu não sei o que se trata, mas parece que vai ter o visita do Papa aqui em Portugal. Ah, isso é uma E polêmica. é, Polêmica do polêmica. Papa. E os caras estão gastando, acho que 5 milhões de euros ou 3 milhões de euros para trazer o cara aqui. É culpa dos caras empreiteiros. Não, eu sei, mas aí. Cara empreiteiro ganha dinheiro aqui. Mas aí, Você quer isso descobrir se pedreiro se Ah, você é rico ou não? Aí, mas Mete o orçamento. por que eu tô falando isso? Aí você vê que a gente muda de país, mas os problemas são iguais do São Brasil. iguais. Iguais. Muita Iguais. coisa. Aí teve uma outra coisa que eles falaram, a mesma coisa. É tudo igual. A política é igual a mesma coisa, o negócio do autismo, que é uma coisa que tem a ver com meus problemas, né? Da minha família. A gente mudou do Brasil achando que ia trazer qualidade de vida pro meu filho em relação ao autismo. A gente se decepcionou. Mas muita gente acha que a vinda de morar fora, independente de qual país você vai morar fora, né? Você vai estar resolvendo todos os problemas da sua vida que você tem. Sendo que não é assim. Cada país tem sua realidade, tem seus Sim. defeitos também. Então, é, lá no Brasil, eu tava. A minha vida não era ruim, né? A minha esposa aceitou a morar aqui em Portugal depois de uns 5, 6 meses aqui em Portugal. E foi muito dolorido, por conta que eu sofri muito, eu passei 3 meses só, sofri muito. E quando a chegada dela, ela disse assim, eu vim pra isso. O que que eu tô fazendo aqui? É. Por que que tu me trouxe pra cá? Tá entendendo? Então, assim, foi muito complicado. Mas tudo começou o quê? Eu sou muito. Sabe aquele ditado assim? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, pra fazer eu mudar de ideia, melhor arrancar minha cabeça do que arrancar aquela ideia. Então, assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu faço. Eu faço independente. Eu quero fazer. Então, assim, para vir para cá, para Portugal, foi a mesma coisa quando eu fui mudar de profissão. Eu trabalhei anos no call center. E mudei totalmente de profissão, sabe? Sem apoio basicamente de ninguém. Só da minha esposa. Ela falou. As palavras dela foi: se você for entrar nisso, você entre não só com o braço, entre com as pernas, entre com o corpo, entre com tudo. Não volte atrás. Mas entre. Ok. Entrei e tô até hoje. Não me arrependo? Não. Porque quando eu entrei para construção civil, foi quando eu tive questão financeira melhor, né? Tudo basicamente que eu queria comprar, ou eu conseguia comprar, eu conseguia fazer para mim. Eu tive reformei a minha casa, porque se eu fosse pagar um profissional trabalhando no ramo que eu trabalhava de call center, não estou desvalorizando nenhuma profissão, mas trabalhando no que eu estava trabalhando de call center, eu não conseguia pagar um profissional, sabe? Uhum. Para remodelar uma casa, ou eu remodelava a casa, ou eu tinha um carro melhor. Ou então eu saía, ou então eu tinha que deixar de sair para, sabe, fazer esse jogo de cintura, Sim. que é normal do brasileiro, né? Você, para conseguir uma coisa, você tem que Abrir mão de abrir outra. mão de outra. E sem contar que call center também é estressante, né? O ramo de É, call center. mas é estressante. No começo é até legal. No começo é oba-oba, sabe? É divertido, tem as campanhas, é tudo muito legal. O sistema, o cliente e tal. Você passa 4, 5 meses de call center, é a mesma coisa, sabe? Aquele oba-oba, você vê o funcionário que faz coisa errada sendo aplaudido porque bateu meta, mas sabe que é irreal aquela meta. A empresa sabe que é irreal aquela meta, mas fecha os olhos. Bateu uma meta. Então, assim, mudei de profissão, estou na construção e eu não tenho nada a reclamar. A gente sente dor nas costas,
Sabe? Se eu deitar no chão hoje, eu fico travado às vezes, passo uma hora para tentar me levantar até a coluna, as costas voltar pro canto, que é torta. Mas assim, é isso que. E eu me vejo, o que que eu me vejo? Meu desafio é o quê? Daqui a 10, 15 anos, como é que vai ser? Hoje eu tenho 33. Daqui a 15 anos, eu vou ter o quê? 48? Beirando os 50 anos, eu vou conseguir fazer o que eu consigo fazer hoje? Eu vou conseguir estar em cima do andame, ou tá com a placa, ou tá Uhum, quebrando a parede, abrindo roço, né, para passar um tubo de eletricidade ou canalização, uhum. sabe? Eu me preocupo com isso, porque por mais que eu queira psicologicamente fazer, mas de repente o corpo ele não obedeça, vai ter as suas limitações. Então meu desafio é isso, é tentar conseguir um conforto posteriormente para eu poder aguentar alguma coisa, independente de qual ramo seja. Eu não quero mudar da profissão de construção, mas se for para mudar, muda, mas eu não quero. E outra coisa, voltando ao começo, né? A, a vida aqui para cá, para Portugal, acho que quase todo brasileiro tem um sonho de conhecer um país fora, independente, se é Estados Unidos, se é Chile, independente do país. Não são todos, né, Paulo? São só Agora, pessoas como a gente, meio louco, né? agora, Assim de... digamos assim, mas pelo menos a passeio, né? Eu queria ver, é bonito, o pessoal posta coisa bonita, é legal e tal. Qual o seu país você tinha sonho fora Portugal? Ah, eu acho que eu queria muito os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos, né? Eu acho Você que nunca muito, foi, né? acho que Não, nunca fui. eu acho que Qual muita lugar? gente Falei que eu tem. já fui pra um monte de lugar lá. Ah, eu queria conhecer Orlando, Bonito. sabe? Eu queria conhecer esses cantos assim, até porque. Mas eu acho assim, hoje, conhecendo, por exemplo, eu tava no Brasil, queria uma perspectiva de Portugal. Não é que Portugal é maravilhoso, é muito bom. Mas aí você cria uma perspectiva aqui em Portugal. Uhum. Você leva aquela chicotada no começo, vê a dificuldade, tudo mais, tal. Aí você diz assim, você chega aqui e diz, ó, quero documento para ir para outro país, quero ir trabalhar na França, quero trabalhar nos Estados Unidos, alguma coisa. Aliás, me Não, lembra, mas aí eu te falo me porque eu lembra que eu trabalhei quero... nos Estados Unidos. Pera lá. Me lembra que ontem eu vi uma cena que eu fiquei chocado. Do quê? Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que o cara, o parceiro que trabalha junto com o Paulo, ele também, além da minha casa que ele tá fazendo, ele Olha, também faz a casa do Brad Pitt. olha aí, Como assim, Brad Pitt? Brad Pitt. Tem casa aqui? O Paulo só trabalha com pessoas Brad de Pitt, classe, né? querido. Na verdade, Em E eu- Cascais? Porque e todo eu- mundo tem casa em Cascais. Não. na verdade, ele trabalha na França, né? Ele veio Uhum. pra cá e ele tava fazendo a casa do Brad Pitt lá na França. E Uma das veio, casas. e veio a Uma das Portugal casas. para fazer a minha casa. E veio pra Portugal só de encomenda pra Por fazer a isso que casa a do conta- Marco. Por isso que a sua conta é desse jeito. Ó você, ó. Ó o barulhinho, ó. Ó o barulhinho pra você, ó. Ó, eu cheguei pro Marco e falei assim, ó, cara, ó, tem um assim, assado cozido. Tem um esse profissional. É. Tem esse daqui que fez a casa do Tem o Brad Pitt. Thunder e o cara do Brad Pitt. Qual que você vai não. querer? Eu assim assado e cozido. Isso aí, tá vendo? Não, Ser cozido. não, e ontem eu tava na obra lá, fazendo alguma coisa, aí o cara falou assim, O né? Brad Pitt ligou não que eu vou lá pra aula. Não, ele falou assim, acho que ele foi se arrumar pra ir embora, né? Daqui a pouco veio o gajo lá, todo arrumadinho, com cachecol, Todo nem assim. parecia, tipo, Todo assim, eu falei, não parecia aquele what? cara. É. Falei, o quê? Todo francês, todo bonitinho assim. Falei, esse cara não trabalha na obra, não. Foi engraçado, mano. Imagina. Você que paga, tá pagando. A culpa é do Paulo. Vê com ele. Pois é. Aí, Ai. então toda pessoa tem esse sonho de assim, não toda pessoa, né? Eu tô generalizando, mas tem um sonho de desbravar o mundo e tal, conhecer coisas novas. Ou pelo menos ver se é aquilo que mostra na televisão ou nos vídeos, né? Uhum. E aí eu tinha um interesse de conhecer os Estados Unidos, mas aí, pesquisando muito tempo atrás, não, Portugal, ok. Só que era uma coisa bem tranquila. Era uma coisa bem tranquila, certo? E aí um colega meu veio pra cá pra Portugal, que trabalhava comigo no call center. Veio pra cá pra Portugal e tal. E a gente conversou bem rápido ali. Cara, é legal, aí é legal, beleza.
passou essa aventura, pra mim passou, né? Aham. Tipo, nada a ver. E aí, vou comprar outro carro. Vou comprar um carro agora. Eu tinha um carro da empresa e tal, vou comprar um carro. Tava precisando de um carro novo e tal. Do nada, cara. Cheguei assim pra minha esposa, do nada, de repente. Eu acho que foi de manhã, quando foi no jantar. Eu disse assim, filha, senta aqui, vamos jantar. E a gente tava jantando, eu disse assim, filho, ó, decidi uma coisa. Eu não vou comprar mais carro, não. E no dia eu tinha saído pra comprar, ver carro. No mesmo dia eu tinha saído pra ver carro. Eu disse, não, eu decidi não mais comprar carro. Aí ela, mas e aí, qual é a loucura da vez? Aí eu disse, não, filho, a gente vai pra Portugal. Quero ir pra Portugal, morar em Portugal. Aí ela riu, né? Aí eu, não, filho, eu tô falando sério, a gente vai morar em Portugal. Aí ela começou a chorar porque ela sabia que eu estava decidido, né? E aquele negócio, arranca a cabeça, mas não arranca a ideia. Tá assistindo agora, E chorando de aí novo. ela pegou e começou a chorar, não, mas é muita loucura e tal. Eu disse assim, ó, a gente vai para Portugal, eu vou para Portugal. Se você quiser ir, você me acompanha, eu vou para Portugal. Tá Meio que vendo, não, Michele? Esse é dos meio, meus, ó. meio que não ele, respeitou. ele chamou ela, deixa eu falar. Não, Ele não. chamou ela pra conversar. Você Ah. só falou assim, comprei a passagem, tô indo, tá? Ai, foi? Ai, É. então você é pior. Então, eu sou sua sombra, então. Mas foi meio louco, né? E com 2 meses eu tava aqui em Portugal. Comprei o euro, comprei as coisas e vim pra cá pra Portugal, né? Em E aí, 2 meses? Com 2 meses que eu Tá tomei a vendo? decisão. É. E aí aconteceu essas coisas que aconteceram, né? Assim, esses aprendizados na vida. Voltando à profissão. Eu tô falando do Paulo só, mas voltando à profissão. A profissão aqui em Portugal, questão de pedreiro, de tudo basicamente, o que é o grande diferencial também, não estou falando mais de prazo de nada, agora é de mão de obra e de material. A grande sacada é o material, que é um pouco diferente. No Brasil, você tem pedreiro, tem areia grossa, tem areia fina, né? O arisco, você vai misturar com cal, com cimento, e E, etc. e Faz o detalhe, né, bloco. Paulo? No Brasil, qualquer esquina tem uma casa de material de construção, Nossa, né? nem me fala. Aqui Aqui no Brasil, você vai ali na bodega ou vai na mercearia, né? Ah, tem uma pá, tem uma colher de pedreiro? Tem. Aqui, você tem que, às vezes, rodar 50 quilômetros. Hoje, Marco, hoje mesmo. Eu tava. Não, hoje não, ontem. Ontem eu tava na obra do Marco, de manhã. Eu tive que sair da obra do Marco para procurar um candeeiro. Que é candeeiro? Um arandela no Brasil, Sim. pendente. Um Uhum. lustre. E eu cheguei àquela hora, quase 4 e pouco da tarde. Eu fui em 6 lojas, se não me engano. E não tinha candeeiro. E eu rodei mais de 100 quilômetros. E não tinha candeeiro. Então, tipo assim, ontem, eu não, basicamente, eu não fiz quase nada da obra do Marco. O menino que fizeram. Eu não fiz quase nada. Eu não consegui encontrar o material que o outro cliente pediu. E eu tive gasto de rodar e não consegui nada. É que é Tá entendendo? complicado para essas coisas. Na verdade, para muita coisa, o Brasil ele tem, é isso que a gente percebe, né? Tem coisas no Brasil que você é muito bom, coisas de carro, por exemplo, autopeças, esse negócio mais fácil. de obra, é tudo mais Tudo mais fácil. fácil. Questão de suporte em si é tudo mais fácil do que aqui. Então, assim, aqui tem as grandes lojas, né? Os grandes centers aí, mas não, nem tudo você vai encontrar nos grandes centers. Então, mas a gente aprende nisso. Você vai atrás de uma loja e tal. Às vezes, num buraquinho você encontra uma loja que você não dá nada por ela, é uma porta lá, cai nos pedaços. E quando você entra, sabe, tem uma loja enorme, É verdade. sabe? É igual filme. Filme, a frente de algumas casas são um casebrezinho, uma porta. Quando você entra, você desenho animado. Quando entra, é um casarão. Aquele negócio que eu te falei que eu vi o tripé, que eu não sei onde eu vi, que foi algum lugar que eu entrei andando
que tinha os tripé lá e eu devia ter comprado, que eu não sei onde foi. Foi uma coisa assim, que eu entrei por um acaso. Entrou numa portinha Uma e- portinha eu vi, só que eu não lembro onde foi. É. Quando menos espera, você encontra. Eu tava querendo isso daqui, não sabia que aqui nesse negócio tinha, Foi sabe? isso aí. Então, Pois. é. Aí, tipo. Filho, mas o que eu tava falando? Sim, material. Tem que anotar, tem que anotar. Tudo certo. Material. Então, Só assim, tem louco, mano. é diferente o material aqui, né? É. A forma de fazer o platô aqui, querendo ou não, é um pouco diferente Ah, do ontem mesmo, drywall. não sei se você ouviu, eu tava em desespero, porque eu comprei um chuveiro, aí calhou do chuveiro não vem com o cabo, com a É a mangueira. bicha, né? É, com a bicha, com a mardita da bicha. Aí volta lá na loja pra trocar o chuveiro. Aí chega lá, detalhe, o chuveiro não veio com O misturador, misturador, que é a torneira, que é a né? torneira. Tem aquela de baixo, né? É. Aí eu já fiquei triste, né? Falei, puta, achei que tinha comprado com misturador e não era. Aí volta lá pra comprar com misturador. Aí o chuveiro era de preto. Aí cheguei na loja e não tinha misturador preto. Aí o Fônix Mas é ferrou. difícil. Sem carro. Sem carro. Mano, como é que você resolve essas coisas? E é assim, cara. Mas a Só gente loucura. vai E sem contar que o Paulo, toda saidinha que ele dá, ele volta com um papelzinho verde. com papelzinho. É, aqui, ó. Ah. Fatura pra você. Toma. Você não quis do Brad Pitt? Não quis ser Brad Pitt, então, que é uma Ah, fatura, é. né? Que é uma fatura. Não, mas isso daí é serviço. O problema é quando ele volta com os negócios que tem que comprar. Ah, tem que comprar isso. Toma. Tá isso aqui, ó. Toma. Eu compro. Mas já tá Paga. acabando, já tá Paga. acabando. Olha. Tem quanto tempo que você já tá prestando serviço assim para os. Tá com um pouco tempo. Prestando serviço mesmo, tá com mais de 6 meses. 6 meses? Mais de 6 E meses. mas não falta, né? Até agora não faltou, não. Eu postei até no Instagram da academia que no último ano aí teve um crescimento de 8%. Academia? Oh, academia. Tô pensando na academia. Do Latitude, que teve um crescimento de 8%, que representava lá, pelo que eu vi, a abertura de empresa de 4.450 empresas relacionadas à construção civil. É empresa, né? Tem Ó, muita pessoal, procura. hoje eu tô com uma proposta. Um engenheiro quer me passar um serviço. Uhum. Eu fiz um serviço pra uma pessoa. E essa pessoa conhece esse engenheiro e ele me indicou para esse engenheiro. Esse engenheiro ele quer me passar um serviço de 35 quartos. É hotel? É. Ah, sim. 35 quartos com suíte, etc. E eu tô propício a não pegar. Porque se eu pegar, eu tenho um receio de não cumprir. Sim, Porque eu não tenho pessoa. sim. Entendeu? Porque, tipo assim, hoje é muito fácil a gente já. Eu conto com o Marcos, conto com 5 pessoas. E aí aquelas 5, 2 falham. Ô Paulo, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Você não consegue, na dificuldade de trabalhar com pessoas daqui, trazer do Brasil? Você já pensou em fazer isso? Porque no meu caso foi assim, eu vim a Portugal a convite de uma empresa e eu acho que para as outras áreas isso também serviria, né? Porque Mas, assim, querendo ou não, é uma boa, né? Até porque a gente tem muito profissional no Brasil. É uma boa. Só que é um capital de ouro muito grande. Hum. E, tipo, não é só trazer essa pessoa, é alocar essa pessoa também. Isso acho que é a parte Que é mais o mais complexa. difícil. Isso é difícil pra gente que tá manter ela a longo prazo, né? Exatamente, Dentro da né? empresa. A gente para conseguir um arrendamento ou um quarto, alguma coisa é difícil. Imagine se eu vou trazer uma pessoa, vai falar com o senhor, vai falar com uma pessoa A da casa, responsabilidade disso é de muito repente grande. não queira lhe passar, Uhum. não queira arrendar. Porque é um pouco complicado a questão de arrendamento. É É a verdade. pior né? parte disso. É. Se a pessoa concordar em vir, falar, olha, eu tenho emprego para você, só que a responsabilidade de se manter aqui é sua, aí é uma coisa. Sim. Né? É. Tem chat? Qual é a pergunta? Várias. Um monte de gente comentou aqui. A Morgana colocou Paulo representando nosso Ceará.
Gilvan É. falou um abraço para Ei, esse macho. meu amigo, Paulo Ivo. O Miguelzinho colocou figurinhas de abraço. A Riane colocou que sim, que eu perguntei se o som estava bom. A Kelaine, ela colocou, Kelaine. se garante o Paulo. O melhor de tudo é que aqui ele consegue colocar amadores para rede de dormir. Isso é um luxo aqui na Europa. Armador de rede, a rede, nossa, A rede, rede. rede, A rede, rede. Sei, de pendurar. exato. E aí aqui não tem, né, armador, basicamente. Olha, não tem. Não, aqui, não, O tem armador é o gancho, você fala? Sim, o gancho pra Gancho. fixar na parede. Puxa, eu nunca pensei nisso. Se você olhar, não tem. Tem um similar ao armador. Hum. O armador mesmo, não tem pra vender. Sim. E até mesmo a rede Não tem. é diferente. Não, rede não tem. A rede é diferente. A rede não tem aqueles punhos que a rede normal tem. Aqui é uma corda que você amarra. Tem aquela rede Tipo da pra Quechua, acampar. né? Eu já vi, porque Tem uma rede no Boom tinha várias. Na Decathlon Sim. tem rede, mas pra acampar, tipo É. essa. Uhum. A nossa Não rede tem a nossa rede não tem, de não tem. tecido, daquela de corda, né? Não, não tem. Se tem, eu desconheço, não vi ainda. Uhum, Mas a armadura tem um gancho que a gente usa para armador, né? entendi. Olha, armador, não, um que gancho. legal. O que Olha, mais? Que mais? Obrigado pela colega ter tocado nesse assunto. Eu nem imaginava isso lá. Que aqui Mas- não tivesse o não, sistema de rede, essas coisas. Eu achei que. É uma coisa Na verdade, típica nem pensei. do norte, né? É, Esse tipo. Nordeste ali, É do É. norte e nordeste, é esse tipo de rede, a que ela é feita. Ah, mas eu sempre. Na casa da minha mãe, sempre É teve brasileiro rede. isso aí, mano. Sempre teve. Não, Eu acho É que não comum, existe, é. eu acho que não existe Não tem coisa melhor do nenhum que uma outro rede. país do mundo esse tipo de rede. Não, talvez África, sei lá, mas eu acho que não existe. É. Mas Legal, legal. O que mais? O Francisco colocou, serviço de qualidade e profissionalismo, é muito competente. A Olha, olha. Também, né, meu? Tem esse cara que trabalha com ele que vem até da França trabalhar com ele. Só orgulho esse rapaz. Parabéns, Paulo, por suas Obrigado. conquistas. A Ana Santos colocou que também o som estava bom, que eu perguntei. A Raniane falou que só os loucos, na hora que vocês falaram, que acho que vinham pra cá, alguma Sim, coisa, dava é. pede pra esse só- pessoal se inscrever no canal, todo mundo se inscreveu, a gente vai bater 300 hoje. Pô, galera, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Caraca, mano. Clica lá no sininho. Sininho dá um lá, oi, se inscreve, grita, dá um oi, dá um três like. pulinhos, fala, Paulo, Faz urra! Se inscreve aí, ó. A gente tá com Ih, 273, já dava pra 300 hoje. A Verão falou, tive sorte de encontrar o Paulo, apostei sem conhecer, estou super satisfeita. A obra já está na reta final. A Ariane colocou, compramos nosso carro em Portugal, tá ótimo, tá perdoado. A Edilene colocou, bom, vai construir a casa em Portugal, botou carinha, tipo assim, quer saber. Botou sonho, o doido né? da Guarda essa, família. Paulo, O guarda doido essa que da você vai falar. família, orgulho pela coragem. Calma que tem mais, peraí. Coisa Seu linda. Francisco Coisa linda, escreveu, né, meu velho? estarei indo atrás dos meus netos. Levou minhas filhas. Ah, Ih! Pra você. Ih, Paulo, chegou o cara, hein? O cara do Tacape. Aí ele botou, meu genro, parabéns. É isso aí. Sempre são os loucos da família que dão orgulho mais à frente. Quando eu for para Portugal, vou levar uma mala de amadores. O seu Chico é brabo. eu sou. Ai, Na ai. verdade, eu sinto, né? Ele não chegou a falar pra mim. Mas quando eu fui comunicar, né? Falar e tal. Que eu fui pedir uma opinião, mas é só pra desencargo de consciência, né? Era mais uma comunicação. E aí, ele meio que apoiou, mas eu sinto que ele não apoiou, entendeu? Porque como eu tava naquela expectativa, né? Ele não queria frustrar aquele sentimento que eu tava. E aí, mas eu sei que ele não concorda, né? Até porque, se você parar pra pensar, você tem filhas, se a filha se envolve com uma pessoa direita e tal, mas você passa lá 20 anos convivendo, 25 anos convivendo com aquela filha, e aí do nada ela vai embora, é meio complicado, né? Eu, no papel dele, eu respeito totalmente e eu acho muito bonita a atitude de, tipo, não colocar nenhum obstáculo, nenhuma pedra
naquele caminho. Uhum. Tipo, abrir mão, entre aspas, Sim, sim. do convívio das filhas e Mesmo tal. com o coração apertado, Exatamente. ele Uma coisa é você abençoou, estar né? morando em bairro diferente, né? Sim. Todo final de semana você tá ali no convívio dos pais e tal. Outra coisa é você estar a quilômetros de distância, é Uhum. totalmente diferente. Então, assim, eu respeito todas as pessoas, respeito meu pai, minha mãe, que sempre me apoiaram, meu irmão e o restante da família em si. Mas é bem complicado, sabe? A saudade, né? Quando você coloca a sua responsabilidade no próximo, assim, não é responsabilidade, mas o seu sentimento, o que os outros sentem se fosse com você é bem complicado. Você meio que Uhum. não queria aceitar. E os Uhum. outros aceitam, né? Então, assim, a saudade, a cultura que é diferente. Quando a gente está no Brasil, a gente acha que está preparado para tudo, que chega aqui, que quando você leva uma direta do português, não é que ele está sendo bruto, arrogante ou ignorante ou etc. Mas ele só está sendo português, é o jeito dele, né? Uhum. Ele não vai fazer aquela linha amizade. Não, Marcos, não faz isso, tá? O Marcos uma vez chegou na obra, eu cheguei na obra e disse, e aí, Paulo, qual a nota que tu me dá aí pra pintura? Eu vou dizer uma nota pro meu patrão? Tá entendendo? Eu vou dizer assim, tá muito ruim? Não, Não, mas tem que tá falar, ótimo. porque você que fez a obra, Paulo. Mas, Não vai deixar o cagar no que o cara mas fez tão sim, bonitinho, né? se fosse um português me perguntando e eu fosse um português, eu disse, não, tá um 4 aí, 3, entendeu? Eu ia ser sincero com ele. Não ia fazer, tipo, passar uma mão na cabeça, tá Uhum. entendendo? Você deu 3 pra mim, né, Paulo? Ou quando eu cheguei lá e ele tinha pintado uma coisa lá, eu disse, não, não faz isso, cara, tem que lixar primeiro pra depois você fazer e tal. Se fosse outra pessoa, eu disse, mano, o que se passa, O que pá? se passa, pá? O quê? Entendeu? Totalmente diferente, né? Mas assim, são pessoas, eu sempre tive pessoas boas ao meu lado, né? Graças a Deus, eu acho que eu sou bem iluminado quanto a isso. Eu não tive nenhum cliente que me deu, assim, não é uma dor de cabeça, mas nenhum cliente que foi ruim, entendeu? Tem obra imprevista, tem obra ruim, obra complicada? Tem. Tem imprevisto? Tem. Mas, tipo assim, todas as minhas obras eu entreguei. Eu não tive que voltar na obra. Teve alguma obra ou outra que eu precisei voltar para retocar uma pintura, alguma coisa, por conta que o gesso não estava seco e amarelou e etc. Teve. Mas problema assim com obra eu nunca tive. Desse tempo todo eu Tem nunca que tive problema. refazer. Exatamente, ter que refazer e tal. Graças a Deus eu nunca tive. E eu sempre tive pessoas boas trabalhando comigo, né? Sim. Já teve pessoas que não eram profissionais de acabamento e tal, mas já tive pessoas, basicamente todas as pessoas foram boas, né? Por exemplo, eu passei um bom tempo trabalhando com o Tom, o Tom trabalhava comigo, e teve outros profissionais, como o Luzenguildo, Claudemir, etc, né? São bons profissionais. E hoje, se olhar meu Instagram da empresa, Base Soluções, se olhar lá, tem eu aqui em Portugal e tem o Tom no Brasil. Ou seja, o cara sempre, nunca falhou comigo lá. Então, cliente que quer contratar ainda PI Soluções, o Tom tá lá para atender, entendeu? Cliente que era meu, o Tom tá lá para prestar serviço. Eu ganho alguma coisa com isso? Nada. Por quê? Porque eu acho que vale a pena ter um profissional digno, né, no campo, e o cliente ter um profissional que ele possa captar. Sim. Eu queria voltar, mano, do que você falou, achei bacana. Essa sua consciência em relação a ter a demanda, a oferta lá do hotel de 35 Sim, quartos e não aceitar justamente por não ter, não não tem. tem condição de aceitar. Você poderia até aceitar, mas não Exatamente. é o que você falou. Você tem 5, mas se te dá dor de barriga nenhum e o outro resolver desistir, E você aí, como é que eu vou tá, cumprir o prazo? tá Por nos quê? couve, que nem diz o aprendi É. essa. Tá nos couve, conhece? Não, isso não. Eu só tô enchendo meu vocabulário português. Tá nos couve. Tá nos couve. Então, assim, realmente é bem complicado. Eu acho que Porque o cara, eu tenho, assim, eu acho que o cara quando ele começa a trabalhar na área da construção civil, quando ele tenta abraçar o mundo, é quando ele acaba se Se dando mal, prejudicando. né?
Exatamente. Ou às vezes você tá no seu patamar, tá ali na sua zona de tranquilo, e às vezes você tem que dar um ou dois passos para trás para Exato. poder dar um salto, né? O que que eu aprendi? Eu tava numa entrevista de emprego uma época, muito tempo atrás. E aí o psicólogo, não lembro o que que era, chegou para mim e disse assim, olha, ele desenhou. Papo, aqui é onde eu tô. E aí eu quero ter um abismo aqui. Eu quero pular pro outro lado. Se de onde eu tô quiser saltar pro outro lado, eu vou cair dentro do abismo. Agora de onde eu tô, se eu der dois passos para trás e pegar impulso e pular, eu vou conseguir onde eu quero chegar. Entendeu? Então muitas vezes a gente tá no nosso zona de conforto, a gente tem que sair dessa zona de conforto para conseguir algo mais que às vezes a gente nem acha que vai conseguir aquilo dali. Quando aquilo chega, você vê o quanto vale a pena você ter saído da sua zona de conforto. A vida é para cá, para Portugal, querendo ou não, estava na minha zona de conforto. Uhum. Então eu tinha reformado minha casa, eu tinha feito deck, tinha reformado o quintal, tinha tudo botado grama, etc, etc. Todo final de semana fazer churrasco. Então, assim, às vezes não tinha ninguém, Marco. Você sabe que meu filho, deixa eu contar, né, que você tá aí. Ele veio, eu não tava em casa. Aí eu cheguei em casa, acho que foi ontem, anteontem, ele falou que meu filho ficou conversando com ela e ele falou pra ela, eu sinto falta da avô, da avó, eu sinto falta do churrasco, eu sinto falta disso, não sei, daquilo. Ela falou, mãe, por que que vocês vieram pra cá? Qual que é o objetivo? Ó, meu filho, hein? 8 anos. Qual o objetivo de vocês terem vindo pra cá? Aí ele falou, não, filho, a gente veio pra cá porque a gente quer dar um futuro melhor pra você, né? Calma, as coisas vão se ajeitar, a gente só tá aqui há 9 meses, a gente vai ter amigos aqui, a gente vai fazer churrasco, a gente quer comprar uma casa aqui, mas as coisas levam tempo. A gente vai ter uma amizade, só que não é a mesma coisa, isso leva tempo. A gente tinha, né, uma família. E tem que ter tempo, não adianta. Isso vai acontecer, tanto para todo mundo aqui. É, Mas leva tempo. tempo, A gente está exatamente. reconstruindo uma vida. Lá a gente tinha 33 anos, 40 anos. Exatamente. A gente só vai ter isso aqui daqui 15, 20 anos. Entendeu? Exato. E normalmente, às vezes, um dia aqui é como se fosse uma semana lá, né? Sim. Um dia você vive tanto emoção como tudo num dia só. De manhã tá feliz, de tarde tá triste, de noite já tá feliz de novo. Uhum. Então acontece muita coisa durante um dia, né? Então, às Tô vezes, rindo porque é verdade. mas eu cheguei, eu tava aqui um mês. Parecia que eu tava um ano já. Eu tinha só um mês aqui. Eu tipo, nossa, meu irmão. E aí, quando eu tiver um ano aqui, eu vou estar como? É, Tá entendendo? Então as coisas aqui é muito. é doideira, né? Exatamente. Eu tava pensando nisso hoje. Eu tô aqui há 8 meses e eu já morei fora do país 3 vezes. Né? Eu já fui pra Espanha, pra Alemanha. Pra Espanha e pra Alemanha. Ah, é verdade. Em uma. Exatamente. E aí, eu quebrei o raciocínio. Você tava falando do churrasco, Churrasco. da casa. Da família. Do churrasco. Então, assim, eu tinha. Todo final de semana eu fazia churrasco, às vezes não tinha ninguém, né? Eu tinha só. Era eu, minha esposa e filha. Tava ali, passava uma carne e tal, Carninha. ia almoçar, então, ok. Casinha grande e tal, espaço. Exatamente, tanto é que o Réveillon era lá em casa, né? Era no quintal lá. Que lugar que você morava de Fortaleza? Era na Barra do Ceará. Perto lá do centro ali ou não? Não, é um pouquinho. É uma reta, né? Mas a Barra do Ceará, ela faz divisa com Calcaia. Ali tem a ponte da Barra. Ela faz divisa com Calcaia, que já é tipo praia. Já. Barra do Ceará é praia, é litoral. Ah, na verdade, Fortaleza tudo é litoral. Uhum. Mas tem a parte que entra, que é a parte mais de interior, né? Uhum. Que não é banhada pela praia. E a Barra do Ceará ela é banhada pela praia. Então, assim. É rapidinho. interior, assim, ou não? Não, não, é capital. É em Capital. Fortaleza mesmo. É Fortaleza. Mas é Calcaia afastado já- do centro ali da orla. Na verdade, a orla vai até a Barra do Ceará. Tem o rio Ceará que corta, que Uhum. faz Tem o rio Ceará que ele faz o encontro com o mar. Uhum.
E aí nesse rio tem a ponte, como se fosse 25 de pronto. É como se fosse. Tem a ponte 25 de abril. Uhum. Almada é como se fosse Calcaia, que é interior. E Lisboa é Fortaleza, que é capital. É pro lado direito ou pro lado esquerdo? Ali pra Praia do Futuro ou pro lado É esquerdo? lado esquerdo. A Praia do Futuro, aí tem Praia do Praia do Futuro. Futuro é pro lado direito, né? Exato, Isso, exatamente. então você tá pro lado esquerdo, então. Exatamente, é. Tá. Mas é basicamente a mesma orla ali, Praia do Futuro, aí vem Praia de Iracema, aí vai Uhum. vindo, né? Eu nunca fui pra aquele lado esquerdo. O máximo que eu fui foi até, acho que Praia do Futuro e Iracema ali. Eu nunca fui Que pro já lado é esquerdo. Messejana, né? É, eu Já nunca é fui. Messejana, Uhum. né? É outro lado. É outro lado. Então, assim, a nossa vida, eu até tinha comentado do Marco, né? Quando eu chego numa fase, assim, que eu fico estagnado, né? Eu fico parado, eu quero algo mais. E aí eu falava comigo o que é que eu podia fazer, né? Colocar a gente para trabalhar na obra é um pouco complicado, dá muita dor de cabeça, né? Até porque às vezes tem muitas falhas. Referente a vou hoje, não vai. Vou amanhã, não vai. Ok. E não é por se tratar de dinheiro. Eu acho que muitas pessoas se tratar de, de caráter. Para você dizer que vai. Muitas vezes já aconteceu. Eu ir para a obra e ficar esperando a pessoa. Começar a e a pessoa não ia. Entendeu? E às vezes chegava a mandar mensagem para mim de 5 horas da manhã. Tô saindo de casa, tô indo pra obra. Ok, nunca apareceu na obra. Entendeu? Então, assim, é uma dor de cabeça porque você tem que se justificar com o cliente, que é normal. Você tem os prazos para cumprir, que é normal. Você tem o seu planejamento, que é normal. E quando acontece uma falha dessa, tudo acarreta. Né? Às vezes, por exemplo, aconteceu na obra do Marco. Agora é recente aconteceu. O ladrilhador ia betumar casa de banho e lavanderia. Ba- Betumar. É, É aquele colocar negócio preto, né? rejunte. Não, colocar o Ah, rejunte. E aí, o barrador ia barrar lavanderia e casa de banho. uhum, O barrador só podia chegar na obra a partir das 6. uhum, Ok. E aí, no dia que o ladrilhador ia betumar, uhum. o barrador era para ter ido de manhã. E ele não foi, me avisou, Paulo, eu tô indo agora à noite. Uhum. Beleza. Falei com o ladrilhador, não termina hoje, não betuma, porque senão vai estragar o betume. Não betuma, não faz o rejunte, deixa para tu vir amanhã. O barrador termina a casa de banho, amanhã tu termina teu ladrilho e eu dou continuidade nas minhas coisas. Instalar as coisas, etc. O barrador foi à noite e, e fez um serviço que eu acho que o Marco viu o serviço. Então, assim, antes ele não tivesse ido fazer o serviço. Antes o ladrilhador tivesse terminado o betume. Uhum. E aí atrasou tudo. Por quê? Atrasou entre aspas, né? Porque a gente teve que jogar o jogo, fazer um jogo de cintura para poder casar tudo direitinho. Mas aí era pro barrador ter terminado, o barrador não terminou. Uhum. Era pro ladrilhador ter terminado, o ladrilhador não terminou. E as coisas não era para ser instalado e não instalou. Entendeu? Então tudo isso vai acarretando. Uma falha de um pequeno Vira coisa uma reação é em uma cadeia, bola de né? neve no restante dos profissionais, da obra em si, entendeu? Então lá no Brasil é do mesmo jeito. Então, assim, ter muitos profissionais é bom. Mas você tem que ter um psicológico muito, muito forte. Pra você aguentar aquilo dali, aquela pressão. Ou você tem um psicológico forte pra você aguentar a pressão, ou você também não tá nem aí. A reclamação entra aqui e sai aqui. Tá Uhum. entendendo? É normal. Mas aí, não dá, então eu vou abrir um depósito. Vou colocar um depósito pra mim, pra vender material, né? Eu vou trabalhar no serviço, vou trabalhar mão de obra, serviço e material também. Comecei a pesquisar e disse, não, ganhar 10 centavos, né? Ganhar 10 centavos no bloco, ou, tipo assim, tinha que ter uma rotatividade muito grande pra você Sem volume, ganhar. né? Não dá não. E fora que tinha as entregas, frete, etc. Dá não. Aí foi quando, deixar pra lá, vou continuar do jeito que eu tô, vou comprar um carro, porque eu queria que acontecesse alguma coisa diferente. Vou comprar um carro pra acontecer alguma coisa diferente, vou comprar um carro novo e tal. Aí foi quando Você conversou com o cara. eu conversei.
Foi. E qual foi a conversa? O conteúdo dessa conversa que deu esse despertar? O que ele falou pra você? Na verdade, não, é o Gilvan. Ele tá aqui ainda? Não, ele voltou pro Brasil. Caraca, o cara foi, plantou a sementinha e voltou pro Ele Brasil voltou e pro veio pra cá. Brasil e ele teve uns probleminha, mas ele voltou pro Brasil, graças a Deus tá tudo bem com ele lá. Mas assim, foi uma conversa tranquila, um bate-papo normal. Eu disse assim, mas como é aí? Ou então ele mandou pra mim, tudo começou, eu disse assim, ó, cara, ele disse, ó, macho, eu tô com saudade do pão com ovo. Porra, Aí tá eu de disse, mas sacanagem. aí É isso que eu ia não falar. tem. O que não falta é pão Eu aqui, disse, mano. macho, aí tem pão, tem ovo. Assim, não, mas o carioquinha é diferente, que lá no Nordeste chama o pão d'água. Pão Pão francês. Francês. pão francês, de carioquinha, né? Ah, para. O carioquinha não é, não, é diferente, o carioquinha é diferente, mano. Não tem o carioquinha aqui. Aí eu macho, mas mentira, beleza. Aí a gente começou a falar e tal, e encerrou o assunto. No outro dia, eu fiz no café da manhã pão com ovo, eu Toma. mandei pra ele, ó. Vou comer pão com ovo. Aí, tipo, ó, vou comer Toma. pão com ovo e tá gostoso. Tá, um pãozinho, ó, bem. Aí ele mastou e tal, beleza, né? Aí a gente começou a conversar referente a Portugal, isso foi 2 dias, né? Ah, mas um dia eu vou pra aí, tu vai ver. Aí, pronto. Passou uns tempos, aí cheguei aqui. Mas a conversa foi tipo assim, Foi, sem nexo, sem tem nada, não foi ver. nada tipo, que é bom, vem pra cá, nada Não, disso. foi Nada. só um pão com ovo. Porque Porra, barra de comida, né? A história do pão com ovo. Rapaz, a mulher dele falou que pão com ovo, maledeira. Mas, Mas, mas. pão com ovo é esse? Não, você falando negócio, eu acho que o pão daqui é bom, mas eu nunca comi o cacetinho. Falando nisso hoje. Você já viu um carro que passa na rua? Olha o cacetinho instaladiço! Você viu? Quando eu parei pra gravar, mano, vou fazer um negócio. Eu não acho que é tão diferente o pão daqui, não. Não é igual realmente o pão francês nosso, não tem igual. É diferente. É diferente. O pão francês ele é mais cascudo, né? Eu acho que ele é mais fino e ele é mais Ele é alto. cascudinho, É. assim, é. Não é igual, acho que não tem nenhum pão. Mais maçudo. É, exato. Uma vez eu fui comer um pão aqui quando eu não conhecia nada de pão. Tem vários tipos de pão, né? Aliás, eles chamam de pão brasileiro. Tem um Mas não pão é igual, né? brasileiro. É meio similar. Não, É parecido. É parecido, Não, mas, tem. mas é. Não, em qualquer lugar. Pão Não, brasileiro? tem. No Pingo Doce tem o pão brasileiro. No Mini Preço tem. É a imitação do pão francês, mas ele é maçudo. Mas no Pingo No Doce. Pingo Doce o nome é pão brasileiro mesmo. Ah, é no Pingo Doce. Naquele que tem perto de casa é o Continente. Continente. Ali não tem, né? Que eu nunca vi. Mas tem. Tá, deixa eu voltar então aqui. Você não come pão, né? Não, eu como de vez em quando. Pois é. Então, fit. Eu fui comer um pão aqui, assim que eu cheguei, né, eu vi um pãozão lá, eu disse, pronto, eu tô na época de Jesus, porque parecia aqueles pão que era pedra, sabe, na areia assim, botava o fogo lá, então pronto. Tá certo, vou comer pão, comi o pão bonito, comendo pão preto, né? E aí, mas eu passei quase uma semana empachado com pão na barriga. Eu disse, mas que pão é esse? Não dá pra comer não, pão desse É pão, aqui. Aí cara, parece um quando bloco na passei- barriga. Quando eu Até fui cãibra que aqui bebi embaixo. água assim, ó, eu senti a barriga enchendo assim, não pode, mano. Dá Não é uma pão, azia não. maldita. Né? Pior que é verdade, Não, tem uns mas pão que eu é- como que me dá um mal-estar danado. Farinha, né? Apesar de você Farinha jogar assim, louca. é uma pedra, um pão é uma pedra. Joga na pessoa, pesado, 1 quilo de pão. Eu tenho mal agora. Ó, mas. Ô, Mesa, manda a câmera nele ali, por favor. Pede pra galera se inscrever no canal ali. Que essa família é grande, mano. Eu gostei dessa família aí. Foi uns 5 comentários ali. Aproveitar que você tá olhando pra câmera, a Nayara tá te falando que o Heitor tá esperando um alô do padrinho. Ah, Fala lá, fala. Heitor, um abraço, Heitor, do padrinho, um abraço bem apertado. E o restante do pessoal, da família, todo mundo que tá acompanhando aí, vamos se inscrever no canal do Latitude. Porque sempre tem conteúdo de qualidade e teve moda, não foi? Teve Sempre moda, teve teve moda. moda. Esporte, Então, assim, lazer. É bem eclético, bem esporádico e vamos se inscrever que é sucesso. É. O Almeida mandou dizer que além de construção, é um excelente chefe de cozinha. Ah!
Não falou isso. não. Ele não falou isso. Não, manda aqui. Vamos lá. Aí vai rolar briga. Porque aqui só tem Aqui macho. Aqui tem macho. macho. Aqui só tem cozinheiro. Aqui só tem cozinheiro. Eu vou mostrar meu negócio de tempero lá. Não. Peraí. Fala. Vamos esperar da Go Live na obra. Né? Nós vamos fazer Nós vamos Masterchef. Nós vamos fazer um Masterchef. Vamos fazer um Masterchef lá na sua casa, lá, nós lá em três. casa. Lá em casa. Vamos. Mas Hã? vamos fazer o Masterchef só pra eu botar vocês no bolso, né? Porque Mano. Não, então vamos fazer uma regra. Peraí. Fazer uma Não, ele regra. deve estar contando com o Né? tio dele, porque o tio dele esse dia chegou lá. Macho, você tem que fazer aqui a picanha aqui com sal, coberta no sal, que não sei o que, pá. Então eu falei, pô, o bicho veio aqui pra obra só pra falar de só pra falar de comida. comida, aí. Aí. Eu tô com fome. ele fala de comida. Todo mundo com fome, Não que para É de verdade? É verdade? E ele não para de falar. Aí ele disse assim, Marco, ó, não dá ouvido muito no tio, não, porque ele vai falar de comida direto contigo e tu vai parar de pintar e ficar olhando pra ele, pronto. É o dia todo tô olhando pra ele. Porque Não, vamos fazer uma Por isso que eu pintei sem lixar. Porque eu fiquei ouvindo o cara lá falando de comida, ele ficou passou. imaginando a comida pronta. Vamos fazer o Masterchef, vai ter os ingredientes lá na mesa Vai. e cada um faz um prato. Mas tem No que ser dia- aleatório. Vai ter. No dia do Go Live, vai ter lá o Masterchef em casa, hein? Tá combinado, vai? Mas como que vai ser, como vão ser as regras? Não tem regra. Não, mas tem que ter. Tem que ter as regras. Cada um vai cozinhar o prato e tem Não, que macho, ter. macho vai trazer um prato do Nordeste, né? É, exatamente, é. E vai ser E no- e um dos você? melhores, né? Calma, vai ser surpresa. As mulheres não podem ser as juradas, porque senão vai dar a briga. Porque uma já botou aqui que o marido dela ganha. Eita, macho, vai ter uma disputa, meu esposo ganha. Ih, Ganha. Ih. Vixe, vamos ver. macho, já tá bateu no É, peito. não, mas não pode ser a mulher, não pode ser jurada. Quem que vai ser jurado? Os filhos? Sim. Quantos você tem? Você tem filho? Então, dois filhos. Duas filhas? Qual a idade? Uma de 12 e uma de 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em março. Ó, tem gente convidando pra fazer churrasco, vamos fazer churrasco. Ih, pronto, eu vou Falou de também. comida, ó, É. fala de... Ó, quando se falou ao vivo, vai no mínimo 3 aqui, viu, pro churrasco. Sem contar o resto do pessoal que tá assistindo a gente. Se der o endereço, vai bombar. Vai. E principalmente falaram farofa aí, que nunca provaram minha farofa. Ih, Aí, Se provar farofa, mas... botou a farofa do Paulo, é top. É, nunca provaram da farofa. Agora eu vou falar pra vocês que um lugar que eu gostava de comer camarão era lá em Fortaleza, mano. É, tem Ei, camarão no alho. camarão lá Puta é bom, na orla ali. Não. É, nossa, mano. Ali é o que? Meirelles? É Meirelles, né? Minha boca chega até a salivar, mano. Ali, o camarão é bom demais. Ali onde fica os peixes, no mercado do peixe, por ali sempre tem o camarão. Você compra o camarão, O que era aquele... ela frita lá. É, isso. Eles mandavam o alho com os cascos e tudo pra dentro do tacho, mano. exatamente. Ele só machuca o alho, joga no tacho, bota o óleo lá, o sal. O que era aquele que a gente compra? Ah, a castanha. Que saudade daquele. Lá É. na Castanha. Castanha do Alius. Aleilson. É. Mano, já comprei castanha do Aleilson, mano. Sério? Sério? Pô. Não, eu fiz projeto lá, cara, Fortaleza. Que ali em Meirelles, ali. Era, da não, hora. era. E ela Eu pegava fui comissário de bordo da Gol. Ah, sim. Eu trabalhei 8 anos, então eu ia pra lá direto, assim. E ficava num hotel que descia e dava direto na feirinha ali. Eu sei. Então- Tá em castanha ali na Porra. frente. Ó, tem O uma saquinho. vez que Olha o ele tá saquinho. tentando ser jurado. Olha o saquinho de castanha, ó. Olha o tamanho Mas do saquinho de tá castanha tudo no desse Brasil, não tá? Que lei Não, tem uns aqui. Tem umas aqui? Tem umas aqui? É. A gente faz de tudo, ele faz de tudo, multiuso, mas em cozinha ele se garante. Ih, Vocês estão ferrados, ih, Vamos comentar mano, aqui. tem que trazer a tropa. Nós Mano. vamos ter que reunir a tropa, Ainda mano. bem que meus bolsos são grandes. Ó, acho que o Paulo tá pagando pra mulherada falar da comida dele ali, viu? Porque, ó, Deixa eu ver. o que você tá procurando? Eu tô vendo aqui se tem alguma coisa. Não, não tem nada. Ó, na obra eu tô com mais ou menos 9 anos, né? Ah, E de cozinha eu comecei a cozinhar com 10 anos. Então, assim, eu sempre gostei de cozinhar. Gostava mesmo. Por exemplo, a gente fazia assim, minha mãe, a gente fazia as coisas dentro de casa, né? Vai a casa, passava o pano, eu e meu irmão. E aí, a gente sempre foi bem unido. E aí a gente fazia assim, Paulo, que o nome do meu irmão não é Paulo, só que é Paulo Henrique. Aí, Paulo, hoje eu vou varrer a casa. Um varre a casa, o outro tira os tapetes e passa o pano, né? E o outro varre a casa e coloca os tapetes. A gente sempre se organizava assim.
E aí, às vezes, a mãe e o pai viajavam, aí eu não queria fazer as coisas dentro de casa, e disse, ó, Paulo, eu cozinho e tu faz as coisas dentro de casa. Aí ele, não, fechou, então tá bom, vamos fazer isso. Então eu sempre gostei de cozinhar. Você sabe quanto tempo eu cozinho? 32 anos. Pá, quando eu tinha 10 anos de idade, eu já cozinhava. Você tá biruleibe? Isso é- Ó, sabe qual a memória que eu tenho Ó, quando eu até aprendi? a sogra entrou pra defender. Ela falou que o genro dela vem. Vocês estão lascados. Ó, Ah. não, agora é sério, vou lembrar qual a memória que eu tive. Ó, primeira coisa que eu aprendi foi arroz. Você também, né? Ah, Não foi? não, é arroz. Arroz. Eu lembro, eu pequeno, na beira do fogão, devia ter uns 10 anos, eu acho. Eu chuto, não sei a idade que eu tinha. E aí eu cozinhava também, eu devia ter uns 10 anos. Desde lá eu cozinho. Ah. A treta vai ser boa. Você não vem que não tem. Tá bom. Ô, Então vai ser uma Paulo, cuidado disputa. que minha mãe também é nordestina. Ah. E eu aprendi muita coisa com ela, viu? O meu Foi? tempero é do bom. Ah, Então, então vai ser uma você disputa se cuida. realmente, literalmente. Não, vai. O Marco também Cuida. cozinha bem. se cuida, porque, né? Agora eu não sei como é que vai ser. Combate, Tem combate que ter regras nesse negócio aí. Tem que ter regras, a gente tem que ver como é que vai ser. Qual vai ser a especialidade de cada um. Bom, É, vai pegar. vai. Vai pegar. Vamos lá. Marco. Qual vai ser a latitude? Pergunta pra ele aí. Qual vai ser sua próxima latitude, Paulo? Porque Paulo vive assim, né? Vive de desafios, né? E o seu último desafio que você disse era de vir para Portugal. E agora? O que vai fazer depois? Qual é a sua meta? Eu sou muito. Pra ser sincero, eu não sei. Não tem uma próxima curta meta? Próximo Não precisa, ano? não precisa no ser final de do trabalho, ano? pode É, ser não de precisa ser do viagem. tamanho, do É um- viagem. Ele tá pro Brasil, né? Não pode falar? É assim, alguma colega falou de casa aqui, não sei se o Paulo quer, assim, gostaria de fazer, construir você uma falou casa, da minha- Não, tem alguma ideia? Realmente eu queria construir. Eu queria construir do meu jeito, né? Eu não Sim. queria comprar. Eu queria comprar Um terreno? terreno e construir. Só que é bem Aqui. complexo. Você já chegou a pesquisar isso aqui? Já. Como é que é? Você compra o terreno, Hum, que não é barato. uhum, Faz a licença, manda pra Câmara, uhum. sai a licença da obra, aprovada, né? Você tem que assinar engenheiro, arquiteto. É mais complexo Só do que que, no Brasil? só que, não, Muito. mas essa etapa é muito pior. Porque você não constrói a casa que você quer, você constrói a casa que a Câmara quer. Ela tem que aprovar, né? Ela vai verdade. falar assim, ó, a piscina sua não vai ficar aqui, vai ficar ali. A cozinha, não, esse tamanho não pode. O terreno tem esse tamanho, você tá prolongando muito. Mano, eu falo pra você, mas esse É mais ou lugar menos assim, Ele entendeu? te dá liberdade. Como é um projeto desse aqui, ok. Tá tudo nos conforme dentro das normas, ok, pode construir. Uhum. Aqui não. No Brasil a gente nem coloca em projetos. Sim, Mura e fala o que você quer e mora. sim. Tem tanto de altura que não atrapalha, tá na área que pode, e manda ver. Exatamente. E aqui não. Aqui você não pode nem murar. Compra o terreno, você não pode nem murar o terreno. Entendeu? Quanto mais construir. É muito complicado. Então, por isso que eu queria muito comprar um terreno e construir a casa, mas eu acho que não é impossível, porque nada é impossível. Mas é muito difícil. Mas vai ser muito desgastante o processo para Exatamente. realizar esse sonho. E aí Não é vale a comprar- pena. Não, é comprar uma casa velha mesmo, assim, já construída e remodelar. Remodelar. Não é nem porque, por exemplo, tem um prédio hoje que é escritório. Para você converter em moradia, é uma burocracia muito grande também. Uhum. Então, escritório é mais barato do que moradia. Só que você vai gastar muito mais em burocracia, entendeu? Então é melhor realmente você comprar uma casa velha e remodelar, não mudando nada Estrutural, para não precisar de Mu- licença. para não precisar trocar A licença lá, o projeto. projeto, isso. Porque a partir do momento que você vai para a Câmara, Aí dor dá de não. cabeça. É gasto, é prazo, tempo. É complicado.
No caso, que nem o Marco que ele derrubou parede. Não tem problema. Quando não é parede de Não é estrutural. de Porque estrutural, o prédio dele, ele já é todo estruturado. sim. Ele pode derrubar tudo que ele quiser lá. Uhum, Não mexendo nas paredes do condomínio, do prédio em si, uhum. ele pode fazer só um pavimento lá, uma casa de festa, que se ele quiser, basicamente. Uhum. Não pode porque vai mudar o sentido de moradia para comercial. Sim. Mas não tem nenhum problema. Então, no caso, quando você for comprar uma casa, você pode pedir para ver a planta. Ah, se eu puder derrubar essa parede aqui, legal, vou comprar. Na verdade, quando você entra na obra que vê lá a questão de coluna, viga, você já sabe que é o que é Uma parede estrutural e o que não o é. que não é. Exatamente. No caso dele, eu vi a viga, pronto, pode demolir tudo. Não tem impacto nenhum. E aí, é isso. Realmente eu acho que é sonho de toda pessoa, né? Comprar casinha, sair do arrendamento, que é caro, e pagar o financiamento da casinha. É. Casinha que eu falo não é no diminutivo assim, né? Mas é o modo carinhoso de falar. É, porque o cara mora de frente pro rio, Ô, mano. o cara Ô. tem um casarão. O cara, Tem mais de 100 metros o quadrados cara ali tem na 100 casa metros dele. quadrados, mora de frente pra balsa. Se fizer uma tirolesa, ele já cai sentado no barco. Exatamente. E às vezes a gente tá na obra lá, aí ele pega a gente parado olhando. O rio, né? O peixe. O horizonte lá, não sabe? Às vezes a gente não sabe nem o que é que tá olhando, é só pensando Só naquele pensando. negócio Ai, olhando ali e tal. Aí ele pega aí, assim é bom demais trabalhar, É. né? E tal. Ai, É ai. mora de frente pro tejo, mano. Ali tem mais de 1.000 sacolinhas do Pingo Doce que ele economizou, sabia? Ele ia no Pingo Doce, a mulher fala assim, saco? Ele, não. Carrego na mão. Carrego na mão, aí sai assim, ó, o Pingo Doce. Mentira! Ó, se eu sou- Entreguei tudo pro Paulo. Eu acho que o cara, Tanto pra mim, foi. chegando depois, Uhum. seu sogro falou assim que ele vem a esposa como jurados, tá? Ah, então pronto. Vão chegar a tempo então, hein? Vem que o Go Live tá chegando. Paulo vai entregar no prazo, viu? Logo ele Conforme vem visitar. prometido. Graças a Deus, Não é não? É isso mesmo. Pode vir que são bem-vindos. Deve estar com saudade da filha. Com certeza. Até porque era bem família, né? Tudo muito unido. Muito próximo. E veio todos, né? Tipo, eu vim, aí a minha esposa veio, depois a irmã veio, o Uhum. esposo. E aí veio todo mundo, tá vendo? Ó, fala pra trazer a castanha. Ó, traz a castanha do Leilson, tá? Certo? Pra Traz a gente. castanha do Leilson, Aleilson. do Aleilson pra gente, por favor. Aquele Aleilson é o aquele Alex, pacotinho. A barraca do Alex, esse Aleilson é bem familiar. Aleilson, acho que é Alex, né? Eu acho que é Alex. Chama ele de Aleis. Aleilson. A castanha é do Aleis. Agora sim. Eu acho que É uma é. castanha caramelizada, a cachaça, Sim, ele é. tem tudo. É, eu sei E ele qual que é. chegava lá e botava você pra experimentar tudo também, né? Aí você saía já pra pegar. Então é. É ele. Eu sei o que é. Dava Eu sei licor quem é. disso, licor daquilo. Ó, Eu sei nosso quem é. parceiro. Coloca aí na nossa aí. Nosso parceiro aqui, o Rodolfo. A gente sempre entrega aqui para nossos convidados da Atomy, ó. Um kitzinho, pasta de dente. Depois, se você. Aqui. Pasta de dente com mel e própolis e essa escova sensacional. O que tem nesse povo? Ela tem. É pulverizada ouro. Aqui, ó. Olha as cerdas dela como são bem fininhas. E ela é cortada a laser, é bem bonita. Por sinal, essa azul aqui é show de bola. Bonita, né? Bonita mesmo. Tipo cristal. Aliás, né? aliás, eu quero Essa aqui é pra aproveitar- você levar pra obra pra não ficar com bafo. Aliás, eu quero aproveitar e pedir pro nosso Ainda tem o o. nosso Ah, e tem a escovinha de. É pra passar no meio pra aqui do trazer, dente. trazer as escovinhas, porque ó, traz pra mim também, viu? Pode trazer porque lá em casa tá precisando demais. É. A minha Eu vou Tô precisando comprar. de melzinho em casa. Isso aqui depois você pode se cadastrar no aplicativo e pode comprar também mais lá. Ó, Obrigado, muito nada. Rodolfão, tem. Tá acabando, hein? É isso aí. É isso aí. Quem quiser a produtos Atomy, só falar com o Rodolfo. Eu vou repetir. Rodolfo Barros com 2 S _ no final. E Ok? também, Isso aí. certo? Rock Solid Eyewear. O óculos. Óculos. Cadê? Deixa eu mostrar o do... Ó, lateral aqui, que fino, Aí, ó. que classe. Que clássico. É, o óculos é bonito, né? Bonito, bonito.
Esse aqui é Esse é modelo, meu. Tira o zóio. modelo Steve Wonder. É só a de escola. É isso aí, gente. Tem mais algo a se dizer aí, Marco? Bom, Eu tenho. diga, diga. Eu acho que vocês viram aí, é um mercado que tem trabalho, né? Não falta, Muito trabalho. muito trabalho. Como que é? PI Soluções? Pra isso. PI Soluções, eu acho que quem quiser mais informação pode mandar um direct lá pro Paulo e entrar em contato com ele, se estiver por aqui, né? Se tiver uma mão de obra qualificada, eu acho que acima de tudo. E tiver vaga. Não, um negócio que ele falou que eu acho que é importante dizer caráter, É o comprometimento. 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 Isso é importante. A pessoa que quer trabalhar e tem que falar, não, eu vou estar lá, eu vou trabalhar, né? Exatamente. Vai e faça isso. Até para não fechar portas, né? Exatamente, para não fechar a porta. Bom, eu vou tirar o óculos aqui para falar, porque as pessoas podem olhar direto nos meus olhos, né? Meus olhos lindos. Puta, O óculos é bonito, viu? O óculos. O óculos é bonito. Deixa aqui. É melhor você pôr. Mas eu vou dizer, por experiência própria, eu já disse aqui, eu encontrei o Paulo por uma coincidência, foi por coincidência não, foi indicação, não é? E, e uma das coisas que é muito difícil hoje em dia é encontrar profissionais que são dedicados, que são comprometidos e que estão dispostos a tudo para poder fazer aquilo que foi proposto. E o Paulo trabalhou com, né, tá trabalhando na minha casa, tá remodelando a minha casa, e nenhum problema eu tive, sequer nada, qualquer problema com ele, com a equipe dele, foi feito tudo dentro dali, do esperado, e, e repito, se alguém um dia precisar de um profissional de qualidade, procurem o Paulo, procurem a PI Soluções, porque vocês não vão se arrepender da mesma forma que eu não me arrependi. Daqui a alguns dias eu vou morar na minha própria casa e para mim é um sonho eu realizar esse sonho, né, de ter a minha casa. Foi alguns anos juntando dinheiro, não gastando com sacolas no mercado. Foi um período difícil, né, não só financeiramente, até para convencer a minha esposa, porque, como você sabe, é difícil ser imigrante, aceitar estar num país diferente, longe da família. Então foi um contexto geral. Mas o que eu quero dizer é que, obrigado, Paulo, por você ter levado a sua equipe lá e ter se dedicado tanto. Eu sou muito grato a você. Você é uma das pessoas que me ajudou a realizar um sonho. É isso. E minha casa hoje já está num estado bem final. Sim. E logo, logo a gente vai fazer aquele, né? Aquele desafio? prato. O desafio. Não, mano, o esse desafio vai que acontecer. foi aqui, ó. Antes de terminar, Selado. estão perguntando onde que vai ser o churrasco. Bom, na minha casa não dá pra fazer churrasco. Aí vai ter que ser. Aí vai outra história. Vai ter que ser lá naquele lugar lá naquela estrada lá quando liberar lá. Pronto. Quando outono. Tem No churrasqueiras. outono não, na primavera. Churrasqueiras comunitárias. Na churrasqueira comunitária. Aliás, aqui uma coisa bem legal é que tem as Tem, churrasqueiras é. comunitárias. Na churrasqueira Fazer. comunitária, é Bom, legal. Quem tá perguntando, se quiser convidar a gente pra ir, A gente vai. É, a gente se vai. tiver uma churrasqueira aí, Vamos. né? com Mais uma certeza. vez, obrigado. Ó, pessoal, lembrando que esse episódio vai estar disponível no Spotify em breve. Quem quiser nos escutar na sua plataforma de podcast favorito, em alguns dias aí, no máximo 2 dias, vai estar Estaremos lá. É só procurar lá, Latitude Podcast. Ou ler o QR Code que está aqui no canto direito aqui, ó, do Marco. Esquerdo? No canto Tá esquerdo aqui. do Marco. Tá aqui, ó. QR Canto Code. direito do Marcos, esquerdo da tela. Esquerdo Tá da tela. É Tá isso aqui. aí. Tá É. pronto. Obrigado, Paulo. Não, eu que agradeço. E trabalhar com construção, assim, é justamente você ver o grau de satisfação do cliente, porque tira por mim. Se eu conseguir comprar uma casa, remodelar a casa do meu jeito, aquilo não é um prato de comida que você comeu e acabou. Não é um prazer momentâneo. É uma moradia que você vai durar ali 100 anos ou mais, né?
Então, assim, Marco comprou uma casa dele, como outras pessoas. Eu sei que fazer parte é é parte da vida, né? Daqui a 20 anos você vai dizer assim, ó, quem fez esse chão, quem fez isso aqui foi o Paulo. O Paulo que fez essa casa, essa remodelação. Então, assim, é muito gratificante participar da vida das pessoas Uhum. positivamente quanto a isso. E ser lembrado pela essa qualidade. Não é questão financeira. É questão de Satisfação, né? satisfação, exatamente. Coisa que eu volto a dizer, o comprometimento. Eu acho que toda pessoa tinha que ter é o mínimo, né? Para ela ter um pouco de sucesso, ter o comprometimento. Volto a dizer também que imprevisto sempre vai acontecer. Desafio sempre vai ter, problema sempre vai ter. A diferença é aquele profissional, aquela pessoa, de como vai agir perante essas condições. Para poder vencer ou conquistar aquilo. Então é um prazer, não só o Marcos, como outros clientes, todos os clientes, passados e futuros, deixar eu entrar. Porque a partir do momento que você dá um sinal financeiro, que você é uma confiança. Marcos não me conhecia. Cliente novo não me conhece. Por que ele vai me dar um dinheiro se ele não me conhece? Uma quantia significativa. E se eu sumir? E se eu for embora? Ele já pagou. Ele perdeu. Então, para mim, é muito gratificante passar pela vida dessas pessoas, deixar marcas positivas e colher frutos que eu sempre colho, graças a Deus, né? É ser lembrado positivamente. Hoje o Marcos está me agradecendo, mas amanhã, daqui a 20, 25 anos, eu fiz parte da vida dele. Entendeu? Então é basicamente isso. Obrigado também. Obrigado, Paulo. Vocês não vão chorar não, né? Não, Belo discurso, belo discurso, A belo mesa tá discurso. quase Bonito, virando. bonito. Legal, Gente, mas é bacana, é uma forma, é a arte sendo expressada através do trabalho. É o que eu sinto quando eu ensino o jiu-jitsu para os meus alunos, é fazer a diferença na vida das pessoas. Você faz a diferença através do que você faz. É, isso é Exatamente. bacana. É quem faz com amor. Quem faz com amor faz isso. Parabéns. Bom, vamos? Vamos. Então, é isso, pessoal. Obrigado por Obrigado. terem aparecido e participado com a gente desse episódio. Obrigado a todos que participaram aí. Acho que foi a nossa maior plateia de todas, né? Brasileiro é show de bola. Em português também. Tem São português também, né? Deve ter. Bastante. todos. Sim, sim. Gente, obrigado. Um beijo a todos. Tchau, tchau.